Oi, eu sou a Aroa Ortiz, mais conhecida como a Escrivã do Caos, ou a pessoa que escreveu Zorro e tá escrevendo Reor. E hoje eu tô aqui para falar por que eu prefiro usar o Planner no lugar de usar um Bullet Journal. Neste primeiro tópico, nós vamos falar sobre o Bullet Journal, o que é, como funciona e por que as pessoas utilizam esse método. O método Bullet Journal é um método de organização, que ele é, 100% adaptável à sua rotina. Sabe por quê? Porque você cria ele desde o zero. Então, a galera que usa Bullet Journal geralmente compra um caderninho ali limpo, com folhas limpas ou folhinhas pontilhadas, e a partir desse caderno elas vão organizando ali a sua vida, a partir de notas semanais, notas mensais e alguns outros sistemas de organização. O método Bullet Journal foi criado pelo Ryder Carroll. Não sei se pronuncia assim, mas tá aqui o bonito pra gente visualizar ele. E ele também escreveu esse livro aqui, que é sobre como usar o Bullet Journal e como aprimorar sua organização a partir do método que ele criou. O método que ele criou consiste em utilizar códigos-chave, tá? Para deixar a sua organização mais rápida, mais fácil de visualizar. Essa coisa do código-chave eu acho muito interessante, embora eu realmente não utilizo. Então, esse método consiste em você ter, um desenho. Vou botar aqui um exemplo de código-chave, assim, que eu peguei lá no Pinterest. Então, um desenho para quando você faz uma determinada atividade, ou quando alguma atividade tem prioridade, ou quando você falhou com alguma atividade. Então, ele torna a sua anotação mais rápida, mais fluida. Então, ela é visual e, ao mesmo tempo, fácil de fazer. Isso é muito interessante e para muitas pessoas ele realmente funciona. Também a gente tem bastante customização dentro do Bullet Journal, porque o Bullet Journal, para muitas pessoas, acaba se tornando um espaço que também é criativo. Eu acho legal que o próprio Ryder Carroll fala que o Bujo, né, o Bullet Journal, ele é tudo junto. Ele é um lugar de organização, ele é um lugar de você colocar anotações importantes, o seu diário de leitura. Ele seria ali um caderno que tem espaço e pode englobar tudo que você precisa, tudo que você faz na sua vida, sendo que também ali é da sua escolha se você quer juntar tudo isso num caderno ou não. Então você vai ali, vai criando aquela organização de acordo com as suas necessidades. No Pinterest tem uma infinidade de ideias de organização, de spreads, de tipo assim, nossa, vamos fazer uma organização para os livros, vamos fazer uma organização para a sua leitura, vamos fazer uma organização de quantas horas por dia você passa trabalhando, quantas horas por dia você passa tomando conta da sua vida, quantas horas você dormiu. Então, assim, você pode ter um bullet journal que tenha um nível de especificidade tão grande que abrace todas as atividades da sua vida, inclusive beber água, dormir, tomar banho, lavar o cabelo, enfim. É uma coisa que pode ser muito max, entendeu? Ela pode ser extremamente especializada para a sua vida, como ela também pode ser bem minimalista, que foi o jeito que eu comecei a utilizar o Bullet Journal e que era uma coisa que funcionava um pouquinho mais para mim. O segundo tópico que eu quero abordar sobre o Bullet Journal é a questão da criatividade. Muitos criadores, de conteúdo de Bullet Journal, eles trazem alguns spreads muito, elaborados, que no final das contas nunca funcionou na minha vida de verdade, certo? Quando eu comecei a utilizar o Bullet Journal, eu estava recém entrando no mundo do Travel Notebook, isso foi lá em 2014. Eu estava saindo de uma agenda e aí eu entrei no mundo do Travel Notebook. Caso vocês não saibam o que é um Travel Notebook, eu vou deixar uma foto aqui de um Midori Travel Notebook original e que também é o mesmo sistema utilizado pela Craft, ou seja, é essa questão de você ter uma capa com vários caderninhos dentro. Isso é o sistema Travel Notebook. E quando eu entrei no mundo do Travel Notebook, você é bombardeado por um monte de informação. É o que acontece quando a gente começa um hobby novo. E até a gente se achar, a gente testa muitas coisas. E isso é extremamente essencial. Faço esse vídeo justamente para falar do meu processo de acertos e erros dentro de organização e por que essa minha trajetória combina em o Planner ser a melhor ferramenta de organização para mim. Então, quando eu entrei lá, tínhamos os refis, Eu vou trazer o refil aqui da Craft, mas nós tínhamos o refil do Midori Travel Notebook, que era de Planner, assim, totalmente estruturadinho. Um refil de Planner, tá vendo? Que é totalmente preenchido e estruturado, como também tínhamos inúmeros refis, porque
A Midori é maravilhosa em criar refis novos. Então, assim, a gente tinha ali muitas opções e tinha uma galera que fazia bullet journal dentro do Travels Notebook. E eu comecei a seguir um pouco deste método. Então, todo dia, toda semana, eu tinha que sentar lá no meu caderninho em branco. E aí eu tinha que separar os dias. Aí eu tinha que medir a folha. Ai, deixa eu ver se essa folha aqui tem quantos centímetros, quantos dias eu consigo colocar nesse spread aqui. Aí eu ia lá e marcava. Aí eu levava um tempão fazendo aquela estrutura, aquele layout da minha semana, para só depois eu poder organizar as coisas que eram realmente importantes e que tinham relevância na minha vida. Então eu ficava um tempão lá, agora eu vou fazer um spread da minha visão mensal. Então isso aqui, ó, que vem no planner pronto, isso aqui que vem no planner pronto, eu tinha que pegar a minha folhinha, medir a largura da folha, medir a altura da folha, aí depois fazer um cálculo para ver quantos quadradinhos cabiam naquela folha. Aí tinha que passar a linhazinha. Aí minha linha ficava torta, eu ficava chateada que a minha linha ficava torta. Às vezes quando você usa régua, acumulando na régua, aí você arrasta, aí fica aquele negócio horrível, manchado. Aí depois de fazer tudo aquilo, eu tinha que colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Depois tinha que colocar os dias da semana. Meu Deus, era muita coisa para fazer. E eu não tinha esse tempo livre. Nunca tive tempo livre nenhum para fazer bullet journal. Eu acho que o bullet journal pode ser extremamente criativo para pessoas que, poxa, eu não sou uma pessoa que tem um scrapbooking, eu não faço um diário de leitura, eu não tenho um diário pessoal, ou eu tenho tudo isso, mas eu sou tão criativa, eu tenho tanta energia criativa que eu posso ter 25 cadernos criativos que eu vou ter energia para depositar num bullet journal, o que não era o meu caso. Não funciona para mim essa relação criativa com o bullet journal, porque eu não quero criar nada no bullet journal. Eu quero que meu dia esteja sintetizado, que eu consiga visualizar aquele dia perfeitamente e tchau. Eu não quero guardar, por exemplo, para posterioridade, informações tipo, olha, na sexta-feira, dia 29 de agosto de 2015, eu recebi o meu pagamento, entendeu? Isso não é uma informação que importa para mim, eu não quero colecionar essa informação, entendeu? Eu já tenho muita coisa para colecionar. Sendo uma artista, eu já tenho 1 milhão de cadernos da minha vida toda e eu tô doida por coisas que eu não precise guardar. Então, o bullet journal, quando eu usei ele não era uma coisa criativa. Ele era uma coisa que estava ali estritamente ligada à organização. Então, eu trouxe o meu bullet journal pra gente analisar e a gente vai ver que eu não criei coisas ali, que eu não coloquei adesivo, porque depois de fazer um spread que levou, tipo, 1 hora, caramba, eu tô fazendo lá o meu mês inteiro certinho na régua, aí depois eu vou fazer a semana certinha na régua, depois eu vou fazer tudo isso, eu ainda tenho que enfeitar? Pelo amor de Deus. Eu já tinha aberto bastante a mão dessa coisa de enfeitar, né, porque a gente sempre recebe muita informação de lindos spreads, né, de bullet journals belíssimos, que não faziam sentido na minha vida. Então eu tive que passar por esse processo também de aceitar. E tá tudo bem não enfeitar o meu bullet journal. Isso foi muito importante pra mim, foi um passo muito importante pra mim. Porque eu sei, o cara que criou o bullet journal, ele não fala, olha, você tem que deixar o seu bullet journal lindo, belíssimo, cheio de adesivo, cheio de colagem, cheio de scrapbooking. Não. É claro que ele não falou isso e ninguém nunca falou isso. Só que a gente acaba vendo o bullet journal da colega que tá cheio de adesivo e fica, nossa, meu bullet journal é horrível. Eu sou realmente uma péssima artista. Tudo que eu faço é péssimo, entendeu? Então eu falei, cara, eu não vou entrar nessa, porque isso me atrapalha pra caramba. E outra coisa que o bullet journal sempre me atrapalhou foi rapidez, facilidade, agilidade. Pô, tô lá na faculdade. Aí o professor vai e fala, olha galera, dia 25 de dezembro, anotem aí na caderneta de vocês, na agenda de vocês. Lá no dia 21 de dezembro, nós vamos fazer um trabalho X, tá? E que vai acontecer tal coisa, que nós vamos usar determinada dinâmica e que a gente vai precisar de que vocês tragam tal material e que durante esse período, enquanto vocês estão esperando esse dia chegar, leiam tal texto, porque vai ser utilizado pra gente fazer, sei lá, tal coisa. Aí tô eu com meu bullet journal assim, meu Deus, não tenho dia 21, porque eu não fiz o spread do dia 21.
Então eu tenho que anotar em outro lugar, que não vai ser no meu bullet journal, porque senão eu vou atrapalhar. Aí eu anoto no caderno e tá o professor falando, e eu lá, dia 21 de dezembro, tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa, tenho que trazer tal coisa. E o bullet journal me serviu de quê? Nada. O bullet journal me atrapalhava mais do que me auxiliava nas minhas atividades acadêmicas. Porque eu não tinha espaço para anotar as coisas que eu queria no momento que eu queria. Entendeu? Então, eu tinha que levar uma agenda. Então, eu anoto primeiro na agenda e depois eu passo para o meu bullet journal. Ou então eu pego isso. Eu sou tipo uma impressora. Eu vou lá e faço todos os spreads do ano. Faço todas as visões mensais até dezembro. E as visões semanais até dezembro, para que eu não passe por essa situação. Para que eu não tenha o problema de anotar um compromisso e simplesmente não ter o espaço de anotar esse compromisso. Porque esse sistema faria sentido na minha vida. Ele simplesmente não faria sentido na minha vida. Eu não usava o espaço criativo que o Bullet Journal meio que te promete. Você pode anotar o que você quiser. Porque eu prefiro ter um caderno para cada coisa. Eu prefiro ter um caderno de common place para anotar minhas coisas. Nunca funcionou para mim misturar tudo numa coisa só. Nunca funcionou. Embora eu tenha tentado muito, sabe? Se você pegar diários meus antigos, você vai ver que tem uma mistura muito grande. Nessa semana eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que pagar a conta da formatura, não sei o que lá, que são coisas que ficam obsoletas. Eu não quero guardar, não é importante para mim guardar meus compromissos, sabe? Minhas responsabilidades naquele momento. Então elas acabam se tornando dispensáveis para mim. Claro que isso, eu estou falando na minha perspectiva, na minha experiência. O bullet journal não me ajudava em nada, não adiantava a minha vida em nada. Na verdade, ele só atrasava, porque eu levava mais tempo para organizar a minha semana. Eu levava um tempão só para fazer os quadradinhos, para fazer os negocinhos, e olha que eu nem tava sendo perfeccionista nem nada. Então, só de você ter que ficar calculando quanto tamanho tem a página e quanto tamanho tem que ter cada quadradinho, não fazia o menor sentido para mim. Aí eu tinha que ir lá ficar colocando todos os dias do mês. E eu posso comprar um planner que já vem com tudo isso. E além de tudo, ele me atrapalhava. Então eu tinha que ficar fazendo anotações em vários lugares diferentes, no caderno, enfim, de coisas que depois eu tinha que sintetizar essas coisas lá no bullet journal, e a semana passa muito rápido. Não tava sendo nada terapêutico para mim, tipo, para algumas pessoas pode ser terapêutico, tirar um tempo para fazer esse bullet journal, pode, para mim não. Eu preciso de agilidade no meu dia a dia. Eu não tenho tempo para perder fazendo quadradinho pro meu mês. Tava sendo muito ruim e chegou um momento que eu simplesmente abandonei o bullet journal. E aí eu fiquei sem sistema de planejamento nenhum, porque eu não tinha paciência. Entendeu? Eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu não tenho paciência pra ficar organizando essa semana desse jeito, isso não funciona pra mim. E aí eu meio que abandonei completamente o sistema de bullet journal. O sistema de bullet journal, dependendo do seu perfil de usuário, pode se tornar muito confuso, justamente porque ele tem muitas possibilidades. Então você acaba se inspirando de muitas maneiras, que era o meu caso. Eu me inspirava com muitas coisas, e aí eu queria fazer tudo. E eu queria ter um spread da rotina da minha semana, um spread de quanta água eu bebi, um spread de quantas horas eu dormi, e no final nada funcionava, porque eu não dava conta de fazer os spreads, de decorar os spreads e ainda de preencher os spreads. Eu mudei ele para uma forma muito minimalista, e nessa forma minimalista ele funcionou? Funcionou. Inclusive eu trouxe ele aqui, tá? Que tá completamente preenchido do início ao fim, mas mesmo assim ele não foi a minha melhor opção. Esse caderno aqui é de 2021, quando eu estava prestes a lançar o meu livro, então por isso que tem a capa do meu livro aqui, que é a capa da primeira edição. E eu utilizei ele não só para organizar minha rotina, como também o lançamento do meu livro. Como vocês sabem que eu gosto de usar modelos muito pequenininhos, ó. Então temos aqui o Intelligine e temos aqui o Planner A Craft. Como vocês sabem que eu gosto de usar coisas muito pequenininhas, a forma que eu encontrei de não ter que fazer quadradinhos para semana foi usar uma folha por semana, tá? E isso também não é o ideal para mim. Ter a visão de uma folha e essa folha representar só um dia, para mim é muito limitante. Me dá a sensação de, sabe, é tipo isso. Esse é o motivo também pelo qual eu não utilizo agenda. Porque olhar um dia na semana não faz sentido para mim. A semana passa muito rápida para eu ter a opção de olhar um dia só, entendeu? Claro que se você tem uma rotina, que seu dia dura uma vida, e você, sei lá, é dentista e atende 300 pacientes por dia, uma página de agenda pode até ser pouco para você por dia, entendeu? Mas para mim não faz sentido. Então, a maioria da minha semana ali ela é organizada de uma maneira diferente. Um dia por página também não vai fazer sentido para mim. Pois bem,
Aqui eu tenho o meu mini bullet journal, tá? E aqui eu tinha algumas anotações logo de cara. A gente pode ver que eu não decorava nada, eu só usava minhas próprias escritas, tá? Então eu tinha aqui previsões do meu livro, quando que ele ia sair. No iniciozinho, vamos ver que ele é todo demarcado. No iniciozinho eu tinha apenas tópicos. Por exemplo, aqui eu tinha possibilidades de criação de conteúdo, tá? Então eu escrevia tudo que eu queria criar e marcava assim, ó, de cinza quando eu já tinha gravado e postado. Então aqui eu usava como um espaço criativo sem filtrar muito as minhas ideias, elas eram bem misturadas. Inclusive aqui a gente tem uma anotação de brainstorm. Aqui eu já comecei a separar esses conteúdos que eu queria criar entre fotos e GTV, que logo que eu comecei a criar o IGTV saiu do ar, tipo, não teve mais IGTV. E aqui os episódios do IGTV. E também separei em trechos e cenas que eu queria compartilhar. Aqui nós temos um calendáriozinho que eu fiz. Tá vendo que começou no dia 6, mas era de tipo um habit tracker. Eu queria ver se eu estava cumprindo as atividades que eu queria cumprir todos os dias, que era meditar, ler, estudar, escrever e trabalhar. Mas a gente vê aqui que eu não fiz, não consegui anotar isso do jeito que eu deveria. Então aqui temos trechos e cenas. Aqui também tem um desafio que eu tentei começar comigo mesma de postar um post por dia, e um story por dia no Instagram. Aí eu fiz a tabelinha para ir organizando, também não utilizei, não fez sentido na minha vida. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui. Aqui temos ideias de story, tá vendo? Que eu fui separando, então ideias de stories para gravar, metas que eu tinha para aquele ano. E agora sim a gente começa a organização. Aqui eu tenho um calendário que eu recortei do meu calendário da Cícero, tá? E aí eu troquei os diazinhos da semana aqui em cima para poder utilizar. Aqui tinham coisas que eu tinha para fazer, tá vendo? Seminário de literatura africana, prova de semiótica, entregar atividades de organização dos ambientes escolares, 2, e relatório final do estágio. Então, botei algumas organizações. Aqui eu botei algumas regras que eu queria praticar, não pratiquei. E aí eu comecei meus dias, né? Então, botei 1 de dezembro, quarta-feira, comecei a fazer story do sebo, porém, muitas coisas da faculdade para terminar. E assim eu estava organizando meus dias, tá? Eu colocava o horário, a atividade que eu queria fazer e tinha tipo uma pequena to-do list, assim, de coisas que não tinham horário, mas eu tinha que fazer. Ótimo. Eu achei maravilhoso que esse dia começou às 8 da manhã e terminou meia-noite. Então a gente vê aí que desde sempre eu tenho rotinas meio tóxicas, né? Eu não sou muito boa em parar. E aí eu tava fazendo autoescola, então eu tinha o horário da autoescola, que eu tinha que assistir a aula, depois eu tinha que fazer prova de semântica, depois eu tinha que organizar o seminário de literatura africana, organizar a casa e as coisas para ir para casa de vovó, fazer lista das coisas que a mamãe tinha que comprar, provavelmente aqui estamos falando do supermercado, autoescola novamente, ir para casa de vovó e ir para o correio entregar os pedidos, seminário de literatura africana, atividades e depois eu fiz prova de semântica de novo. Enfim, provavelmente não era prova em si, provavelmente era para estudar. Então, mas eu anotei de um jeito que só Deus sabe o que eu estava fazendo. E aqui, mesma coisa, acordar e fazer atividade, autoescola, iniciar o relatório do estágio, almoçar e ir para o shopping estrada. Eu provavelmente ia viajar. Então aqui temos introdução, estágio curricular, várias coisas que eu tinha que abordar no meu relatório de estágio. Então eu botei os tópicos aqui para deixar mais organizado. E aí eu ia dividindo meu dia entre coisas que eu tinha horário para fazer, né? Coisas que, tipo assim, não tinha como fugir, que já eram compromissos, e coisas que eu precisava fazer, mas que elas não tinham horário e não necessariamente estavam marcadas no meu dia. E foi assim que eu fui levando minha vida. Tá vendo? 100%, ó, sem graça, sem emoção nenhuma, sem adesivo nenhum. E eu usei bastante tempo. Olha só, tava organizando bastante coisa. Aqui eu comecei a marcar com tipo
certinho as coisas que eu já fiz. Aqui, anotações sobre flyer, né? Porque nessa época tava meu livro para sair, né? 13 de janeiro, meu livro tava para sair, então eu tava encomendando brindes, coisas que eu, por exemplo, brindes do sebo também. Então é isso, ó. Uma organização mais básica do mundo, que é o que eu preciso, tá? Não, segunda-feira, projeto DORRO, aqui eu tenho um dia e aqui eu tenho anotações de um projeto DORRO que eu queria fazer, então aqui são anotações relacionadas aos personagens do meu livro. Aqui era um espaço mais criativo, né? Aí nós temos mais, ó, orçamento. Orçamento de gráfica, para ver o que ia sair mais barato. Anotações, divulga nacional, plano de ação. Aí eu anotei que sonhei uma coisa, meio perdido aí no momento. Enfim, basicamente, ó. Aí eu troquei minha rotina, mas é uma rotina bem... Você vê que é uma rotina que claramente ia durar poucos dias, porque eu estou falando de autoescola e simulado da autoescola, então era uma coisa que ia durar pouco tempo. Aqui eu anotei coisas importantíssimas, ó, coisas que eu preciso. Aí eu anotei essa coisa que eu preciso aqui, que é, uau, muito importante. Essa aqui também, muito importante. Essa aqui, importantíssima. Então, assim, só coisas muito relevantes. E aqui, o que eu achei muito legal é o vídeo equipando o meu Inteligine, que é um dos vídeos mais vistos aqui no canal. E ele tá aqui totalmente organizadinho, as coisas que eu queria colocar no vídeo, o que tava pensando. E é isso. E eu termino esse bullet journal literalmente no dia 11/5, porque eu comecei a usar o meu Inteligine. Então eu saí desse sistema aqui e fui para o Inteligine. Aqui nós temos outras anotações, tá vendo que tá marcadinho aqui? Outras anotações, então eu tava fazendo anotações sobre coisas do meu livro, contagens regressivas, coisas dos meus personagens, enfim, ó, ideias de rios. E aqui nós temos posts que precisam ser feitos. Enfim, esse é o meu bullet journal. Era assim que eu utilizava o meu caderninho de organização. Só que a coisa mais negativa para mim é que eu tinha que criar tudo. Então, para mim, não fica muito visível. Visível mesmo é planner, que a gente tem visão semanal já totalmente estruturada. Aqui nós temos o meu planner Die Craft no tamanho Passport Size. A gente vê aqui que são tamanhos bem próximos. E aqui nós temos um planner que cumpria a mesma função do outro querido ali. Esse planner começa com uma página em branco para você fazer uma capinha, alguma coisa, mas eu usei para anotar coisas que estavam na minha cabeça. Ele tem essa visão mensal que é maravilhosa porque consegue ainda ter um espaço de anotação. Então eu usei meio como um habit tracker aqui para ver como é que estava o meu mês. Ele tem essa visão semanal que é maravilhosa. Ela é dividida nos 7 dias da semana, então muito útil para mim, principalmente porque o sábado e o domingo, eles têm um bom tamanho e eu utilizo o sábado e o domingo, geralmente eu trabalho sábado e domingo também, então não era uma coisa, é uma coisa que eu realmente uso. Eu não gosto muito de planner que o sábado e o domingo é um negócio muito pequenininho, porque eu realmente trabalho nesses dias, e é isso. E aí eu tava utilizando, ou seja, o mesmo tipo de anotação que eu tava fazendo nesse aqui, só que de uma maneira que eu visualizo muito melhor. Entendeu? Que eu tenho um controle muito melhor. E isso aqui, pra mim, é, sabe, um ponto muito mais forte. Então aqui eu tinha listas de coisas que eu tinha pra fazer no capítulo, nas correções finais de DORRO, porque nessa época aqui eu tava corrigindo o DORRO novamente. Só que o planner funciona e fica muito mais visual para mim. Claro que os dois métodos de organização, eles podem se conversar, então a gente pode trazer alguns elementos do Bullet Journal, não é o meu caso. Para o nosso planner, eu não faço isso, mas existe uma criadora de conteúdo aqui no YouTube, que ela inclusive é embaixadora do Caderno Inteligente, que é a Bujoterapia, que ela mistura bem as duas coisas. Então o planner dela, por exemplo, ele é cheio de elementos criativos, ele é cheio de elementos do Bullet Journal. Atualmente eu tô usando esses planners aqui, que vocês sabem, que o do Caderno Inteligente eu tô fazendo minha transição agora, né? Então eu tenho um planner do Caderno Inteligente e tô fazendo minha transição para ele nesse momento. E tenho esse aqui, que é o da Jandaia,
tá? Que eu tenho utilizado ele desde o início do ano e eu amo o miolo dele, porque é um miolo tão bom para se organizar. E as únicas coisas que eu tenho para falar desse planner que sejam negativas é que eu acho que a capa não combina com o miolo. Uma coisa que eu queria deixar bem clara para vocês é que agora que eu tô fazendo a transição para esse planner aqui, eu admito para vocês que eu quero realmente tentar ser mais criativa nesse planner. Eu quero trazer mais adesivos, mais elementos. Eu tenho bastante adesivo especificamente de bullet journal, aquele que vem com segunda, terça, quarta. Eu tenho bastante desses adesivos aí, porque eu realmente não os uso. Então, assim, eu gostaria de tentar trazer algo mais colorido, algo mais criativo, porque eu tô criando conteúdo sobre isso e não custa nada tentar ir além, sabe? Entregar um pouquinho mais de entretenimento para vocês em relação ao conteúdo que vocês estão assistindo. Mas é importante que vocês tenham em mente que não tem problema se vocês não conseguem ser criativos no planner e nem no bullet journal de vocês. O planner e o bullet journal de vocês não precisa ser bonito. Ele não precisa ser nem legalzinho. Ele só precisa ser eficiente, porque a função deles é organizar a vida de você. Ah, mas porque fulano organiza a vida dele assim, e o bullet journal dele é o mais lindo do mundo, e por que que eu não consigo? Porque são realidades diferentes. Ninguém precisa conseguir se expressar da mesma maneira. E a única coisa que importa na sua organização é organizar. Então, se o seu bullet journal é super simples, mas ele funciona, é o que importa. Ah, se o bullet journal não funciona com você e você usa planner, então é isso que realmente importa para você, porque o que importa nesses sistemas de organização é que eles sejam eficientes. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se ajudou, não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo.